Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para a nossa carta de 1 Coríntios. Nós estamos aprendendo, trabalhando, meditando, nos fortalecendo, crescendo em conhecimento de Deus, desde a quarta-feira passada, no tema das penas eternas. As penas eternas. Naquilo que nós cremos, do que será a eternidade. Penas eternas significa o destino da nossa alma, o destino na eternidade daquilo que nós enfrentaremos como tribunal de Cristo, mas também enfrentaremos como consolação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ela vai nos trazer, a partir do versículo 20 até o 34, uma garantia, uma certeza. Então nós caminhamos como igreja do Senhor, e nós como igreja presbiteriana ensinamos, nos resguardamos, enchemos nosso coração de esperança, por crer que Cristo e a sua ressurreição garantem ao crente uma segurança, uma tranquilidade, uma firme esperança de que nós temos em Cristo galardão, garantia, e que nenhuma condenação nos espera. É isso que o texto nos vai falar nesta noite. Eu quero convidar os irmãos para nós dedicarmos nosso tempo agora a colocar esperança na nossa vida. 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao versículo 34. Quantos acharam? Cristo, a primícia dos que dormem. A ressurreição de Cristo são os primeiros frutos, os primeiros rebentos, a primeira florada. É uma expectativa enorme quando você vê uma árvore florescendo, Nós estamos na plena safra do caju, Os cajueiros floraram e agora eles estão produzindo. Então quando você vê uma flora do cajueiro, você fica maravilhado, porque sabe que vai ter uma boa safra. Quando você vê aquela flora do coqueiro, aquele cacho, aquela penca abrindo e florescendo, você sabe que daquele cacho brotará uma boa penca de cocos. Então Cristo é a primícia dos que dormem. Então, como ele foi a primícia, como foi a primeira floração, como foi o primeiro episódio dessa ressurreição, isso nos enche de garantia, nos enche de alegria, porque como ele padeceu na cruz do Calvário, nas mãos de Deus, e Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e eles puderam ver Cristo vivo, e impactaram o mundo através dessa grande notícia da ressurreição. Nós, os que estamos vivos agora, podemos nutrir o nosso coração de esperança, encher o nosso coração de esperança, porque Cristo é a primícia daqueles que morreram. Os nossos queridos que morreram, os nossos familiares que morreram, nossos amigos que morreram, nossos irmãos que já morreram, nós podemos ter esperança. Cristo é a primícia dos que dormem. Eles faleceram, mas serão ressuscitados. Nós, os que estamos vivos, podemos ter esperança, porque se morrermos com Ele, nós seremos ressuscitados. E como Ele entrou na glória e nos prometeu ter moradas celestiais, nós podemos crer na sua palavra. Amém? Então, quando nós aprendemos sobre penas eternas, aprendemos que aqueles que estão em Cristo não sofrem condenação. E nós então chamamos as pessoas, proclamamos, pregamos, ensinamos, confirmamos, chamamos a conversão, para que todos caminhem nessa certeza, nessa esperança, nessa confirmação. Quem tem Cristo não conhece a condenação, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhum deles sofrem revés na sua caminhada de fé. Amém?
Nós podemos crer nisto e chamamos familiares, amigos, esposos, pessoas em cada esquina, em cada rua, em cada momento nós proclamamos a bendita manifestação da salvação. Por quê? Por causa da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Versículo 20 diz assim: mas de fato, isso é um fato, isso é uma verdade. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando nós proclamamos, estudamos penas eternas, nós educamos a igreja e proclamamos nas nossas pregações que todos devem vir a Cristo, todos devem crer em Cristo, porque quando Ele voltar, na sua própria ordem, Cristo, primícia, e todos aqueles que vêm depois de Cristo, todos aqueles que crerem em Cristo, serão ressuscitados também na sua vinda. E então virá o fim, isto é, Cristo decreta o fim, Cristo proclama o fim, Cristo, Ele efetua o fim, Ele começa, Ele termina, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Amém? Então, se nós temos a nossa vida revivida, refeita, regenerada em Cristo, começamos em Cristo, renascemos em Cristo, temos nova vida em Cristo, o fim também é com Cristo. Amém? Então virá o fim. A nossa vida começa com Ele e a nossa vida termina com Ele. O inferno e Satanás não tem mais nada com a nossa vida. Nós não temos mais nada nele. Tudo começa em Cristo e termina em Cristo, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, quando nós falamos em penas eternas, há perdidos e há salvos, e aqueles que estão em Cristo estão salvos na pessoa bendita dele. Amém? Isso é garantido por Deus, porque aqueles que vêm a Cristo são chamados por Deus, endereçados por Deus e encaminhados por Deus em Cristo. E não há como alguém que foi resgatado por Deus e lançado em Cristo, endereçado a Cristo, ficar perdido pelo meio do caminho, porque a palavra do Senhor diz que aquela boa obra que Ele começou em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Ele há de completá-la. Então não tem como alguém ser lançado em Cristo por Deus e ficar pelo caminho, não tem como, não há como isso acontecer, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Amém? Então quem não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, é porque não foi. Pode ter frequentado a igreja, pode ter carregado Bíblia, pode ter decorado canções, pode ter usado o boné, pode ter usado camiseta com dizendo Cristo vive, Jesus salva, pode ter feito o gol levantando a camisa, pode ter feito tudo, mas se não foi dirigido a Cristo por Deus, está perdido. Mas todo aquele que crer em Cristo pode ter levado uma vida toda pregressa, terrível, ruim, feito um desmantelado que nem Paulo, o pior dos pecadores, o principal dos pecadores. Mas quando chega a hora, Deus lança a sua luz, derruba da montaria. Pode ser um perseguidor da igreja, pode falar mal de crente, pode perseguir crente, pode tocar o zezéu. Mas se Deus revelar a sua luz, não interessa. Ele vem, Cristo traz, e Ele ressuscita para a glória do Pai. É assim que Ele faz, porque quem define é Deus. É isso que está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo
né? 15. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Nós lidamos com ela ainda hoje. De vez em quando ela quer pegar a gente pela esquina, né? De vez em quando ela quer fazer susto para a gente, como se a gente tivesse que ter medo dela. Então, quando você fala em penas eternas e explica penas eternas, tem que explicar também que crente em Cristo precisa avançar num pleno conhecimento de Deus para parar de ter medo da morte. O crente precisa avançar em conhecimento de Deus para parar de ter medo de morrer, porque a morte nada mais é do que um chofer de Deus. A morte nada mais é do que aquele motorista que vai lhe conduzir à consumação do plano de Deus para a sua vida. É só isso. Ela não tem outro poder a não ser isso, lhe conduzir para um outro patamar de história de sua vida com Deus. É só isso. Não precisa ter medo dela, porque ela só vem e só é efetiva quando Deus permite. Ela só vem e só é efetiva quando Deus diz assim: faça, traga ele para mim. Ela vai lá e traz. Esse é o trabalho dela. Ela só obedece a uma voz, a um comando da eternidade. Não precisa ter medo dela, porque ela não vem antes e não se atrasa. Então fica tranquilo, só sirva ao Senhor, só ame ao Senhor, medite na sua palavra e descanse nele. É o último inimigo a ser vencido. Pronto. Amém? E quando ela acontecer, é porque Deus já terá cumprido a sua palavra nas nossas vidas. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, quer dizer, exclui Deus. Quando diz que Ele é chefe sobre todas as coisas, Cristo é esse nome, é esse maravilhoso conselheiro que baixa o rio aqui, o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Senhor sobre tudo, é um filho que se nos deu, o principado e o governo está sobre seus ombros, tudo isso é verdade. Só Deus que está, que é Deus Pai, amém? Isso exclui Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Quando Ele apresentar a igreja, a noiva resgatada, o seu corpo glorioso a Deus Pai, então Deus será tudo em todas as coisas. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Você acha que tem algum poder? Paulo está perguntando, você acha que tem algum poder de mudar a situação da pessoa depois que ela está enterrada, filho? Proclama o evangelho agora, pregue o evangelho agora e fale sobre penas eternas agora, e apresente Jesus como primícia da ressurreição dentre os mortos, como uma solução para a vida dessa pessoa agora. Não adianta se batizar depois por ele, não adianta vir à frente pelo um tio que já morreu, não adianta qualquer coisa de sacrifício assim, não adianta se batizar pelo sobrinho, pelo filho, pela esposa, não adianta. Nós temos que pregar o evangelho agora. Amém? Então, o assunto penas eternas, ele é amenizado na sua gravidade pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele é a primícia. Você vai falar no velório? Você vai fazer um ofício fúnebre? Você vai falar numa família que está com o coração partido por causa de alguém que faleceu?
Vá lá e pregue o Evangelho e diga: meu irmão, minha irmã, que Deus traga consolação para a sua vida, mas creia no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele é a primícia dos que dormem. Ele abriu um caminho para nós, e quem está com Ele está garantido. Portanto, entregue nas mãos de Deus o seu ente querido que faleceu, e você viva, e viva pelo Evangelho, e viva em Cristo, você agora. Amém? Proclamar Cristo. Você vai no ofício fúnebre e proclama Cristo. Você leva consolação, mas proclama Cristo. Amém? Leva consolação para aquele que perdeu o ente querido, mas leva salvação para aquele que está vivo. É assim que nós precisamos ir fazer a obra do Senhor. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batiza por causa deles? Então nós temos que crer e anunciar nos ofícios fúnebres esta ressurreição. Cristo como primícia, Cristo como primeiro fruto, Cristo como primeiro exemplo, modelo do que acontecerá com a nossa vida. Creia, meu irmão, Ele vai ressuscitar. Creia, Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, ressuscitaremos todos. Creia, proclame a ressurreição de Cristo, anuncie a ressurreição de Cristo, pregue a ressurreição de Cristo como consolo, como modelo de crença, de fortalecimento, de consolação, de autoridade, de ousadia. Porque se Ele não ressuscitou, se nós não cremos que Ele ressuscitou, se nós não pregarmos que Ele ressuscitou, se a ressurreição de Cristo não for uma coisa que nos garanta alegria, força, ora, para que se batizar por isso? Paulo no versículo 30 diz assim: é por causa da ressurreição que nós nos expomos ao perigo todo o tempo. É porque cremos na ressurreição, é porque cremos numa nova vida. No versículo 30 ele diz assim: e porque também nós nos expomos perigos a toda hora. Por que nós saímos em viagem missionária? Por que nós enfrentamos esses mares? Por que nós enfrentamos perigos? Por que nós enfrentamos feras? Por que nós enfrentamos perseguições? Por que nós enfrentamos apedrejamento? Tantas coisas. Porque nós cremos que existe uma nova vida quando nós morremos. Cristo é a primícia daqueles que dormem. Não termina aqui. Não é só isso. Não é só comer, beber e morrer. É isso que Paulo está dizendo. Nós nos expomos a perigos, nós entregamos nossa vida, nós nos esforçamos no serviço ao Senhor, porque nós cremos que Ele é a primícia daqueles que dormem. Nós entraremos na mesma glória. Ele prometeu na sua palavra. Não se turbe o vosso coração. O seu coração é templo do Espírito Santo, o seu coração é morada do Espírito Santo, o seu coração é residência de promessas de Deus, não é morada de medo. Não se turbe. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E porque nós temos muitas moradas, eu vou viajar em viagem missionária. Porque nós temos muitas moradas, eu vou colocar minha vida a serviço. Porque nós temos muitas moradas, tem muita esperança. E porque tem muitas moradas, eu vou servir ao Senhor. Não importa o que venha, não importa se tem feras, não importa se tem perigos, naufrágios, apedrejamento, não importa. Ele me fez uma promessa e eu vou crer nesta promessa. E eu vou me entregar a perigos todos os dias, não importa o que venha. Cristo é a primícia dos que dormem. Diga abaixo. A cegueira é grande. Isso é. Eles dizem isso, quem bebe morre, quem não bebe morre, por isso que eu vou beber. É desse jeito. É o que Paulo vai dizer aqui, no capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é porque para essas pessoas Cristo não ressuscitou. Essas pessoas que dizem isso, eu vou ficar no vício mesmo, porque quem tem vício morre, quem não tem vício morre também.
né? Essas pessoas não entenderam o Evangelho e elas não querem saber de ressurreição. Para elas, depois da morte, elas não sabem o que vem, elas não têm esperança, então elas pensam assim. Mas Paulo diz: não, para nós que temos esperança, para nós que cremos numa nova vida, para nós que cremos no viver com Deus, não é comamos e bebamos e amanhã morramos. Não é esse tipo de ditado assim que as pessoas têm, que dirigem a nossa vida, que inspiram a nossa vida. Não, a nossa alma, ela é inspirada na ressurreição de Cristo. Ele passou pela cruz, nos chama para a cruz. Tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Siga o meu exemplo, porque depois da cruz tem ressurreição, depois da ressurreição tem glória. Amém? Então, não é comamos e bebamos e amanhã morramos. Isso não tem sentido para nós que cremos na palavra do Senhor. 32. Se como o homem não tem em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É isso que Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, se não tem esperança, por que eu luto em Éfeso? Por que eu sofri tanta perseguição? Por que fui apedrejado? Por que eu desci num cesto na muralha da cidade para não ser morto? Eu só me expus a isso tudo por causa desse evangelho. Eu só me expus a isso tudo por causa da ressurreição. Eu só me expus a isso tudo para fortalecer a igreja e os irmãos de lá, porque eu sei que existe uma nova vida, e não importa se um dia me pegarem, e não me importa, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Amém? Então, quando você for falar de penas eternas, você tem que mostrar essa esperança daqueles que creem em Cristo. E aqueles que não têm Cristo não conseguem carregar essa esperança, porque eles não entendem essa esperança. É o que Paulo vai dizer aqui, que eles pecam porque não têm esse conhecimento de Deus. Veja no versículo 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É aquilo que acabou de dizer aqui. Quando você vai falar com essas pessoas, o que você ouve é isto: esse negócio de ser crente não, esse negócio de servir a Deus, esse negócio de ficar em igreja, esse negócio de pastor, sustentar pastor, essas coisas, isso aí para mim não está com nada não, isso aí para mim não serve, né? Aí tem muita gente que para ouvir isso, que entra nessa jogada, que abandona a igreja, abandona a fé, não ora mais, e vai, as más conversações, o que o maranhense chama de adjunto. Pessoas que, por falta de conhecimento de Deus, desestimulam a fé de outros, e outros enfraquecidos, por não conhecerem a palavra, porque não têm vida de oração, porque nunca conheceram Jesus, porque não se aprofundaram no Senhor, sucumbem às más conversações e os bons costumes vão embora. E isso vai ficar assim, e vai ser assim, até que Deus ilumine o coração, revele a sua graça a esses corações obscurecidos. Amém? Aí vai acontecer aquilo que Bastos leu aqui. Nos primeiros tempos, a região estava obscurecida, mas nesses novos tempos, nos últimos tempos, a luz brilhou. Amém? Porque o menino nos nasceu, ele nos deu o seu filho, e o seu nome será um conselheiro maravilhoso. E quando esse conselheiro maravilhoso se revelar ao nosso coração, não haverá mais conversações, porque o conselheiro maravilhoso falará às nossas mentes, aos nossos corações, e essas más conversações ficarão para trás. Amém? Porque o conselheiro maravilhoso chegou, o conselheiro maravilhoso vai colocar a fé no nosso coração, e ele muda a história. Amém? E esse é o pecado que Paulo coloca aqui para a igreja de Corinto. E esse pecado aqui revelava a imaturidade da igreja de Corinto, que Paulo diz assim:
leite vos dei a beber, porque vocês não conseguem ainda receber nenhum alimento sólido, mas gorduroso, com tutano. Vocês não aguentam um chambari cozido, não aguentam. Vocês são imaturos, porque vocês vivem no pecado, desconhecimento do Senhor. Vocês não conseguem crer na ressurreição. Vimos aqui na quarta-feira passada que a igreja de Corinto tinha grupos que não acreditavam na ressurreição. O grupo de judeus, que vinham lá dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e também da turma dos epicureus, que também não acreditavam na ressurreição, que vinham seguindo Paulo desde Atenas. Quando Paulo lá no Areópago pregou e falou que aquele Deus desconhecido, aquele altar, ali ele conhecia, e era um Deus que havia esmagado o seu filho e havia ressuscitado ele entre os mortos. Aí lá em Atos 17 diz, quando Paulo fala acerca da ressurreição, ele diz, para aí, para bem aí, esse negócio de ressurreição nós não acreditamos. Te ouviremos acerca disso outra vez. Mas lá no final do capítulo 17 diz assim, e creu Dâmaris, seu esposo, que era o chefe do Areópago, que era o responsável pelo Areópago, e os demais, e outros também. Apesar deles não acreditarem, Deus deixou uma semente lá em Atenas, daqueles que creram no Senhor. Amém? Ele sempre faz isso, ele sempre deixa uma semente. Versículo 34 diz assim, tornai-vos a sobriedade. Não pequeis, façam aquilo que é certo, como é justo, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Disto digo para a vergonha vossa. Até o 34. Veja. Obrigado. Paulo estava envergonhado. Passou 3 anos com eles, evangelizou eles, abriu a congregação, mandava cartas, mas eles estavam ainda imaturos demais, com vários grupos na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, e essa coisa, e não acreditavam na ressurreição. Paulo diz assim, gente, isso é uma vergonha. Não pequem, busquem um conhecimento acerca do Senhor, e se firmem. Qual conhecimento, Paulo? O conhecimento de que Cristo é a primícia dos que dormem. Todos aqueles que estão com Ele não perecerão, estão seguros, estão amparados, estão totalmente acorrentados a uma certeza: o Senhor completará a obra na vida deles. Então não se entreguem de volta a essas paixões, fiquem firmes com a sua fé bendita na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Cristo ressurreto. Amém? Esta é a mensagem de Paulo à igreja de Corinto, e nós precisamos reafirmar isto todas as vezes que nós falamos em penas eternas. Cristo traz certeza de vida eterna para aqueles que são seus. Crente não precisa ter medo de morrer, crente não precisa ter medo de morte, crente não precisa ter medo de inferno, crente não precisa ter medo de demônio, e crente não precisa ter medo de Satanás. Não precisa ter medo, não precisa. Ah, pastor, mas eu tenho, por causa da nossa fragilidade, porque nos falta crescer nesse conhecimento, e nós pecamos. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Nós precisamos avançar nesse conhecimento do Deus que rege a nossa vida. Ele é Deus ou ele não é Deus? Cristo ressuscitou ou você não quer que Cristo ressuscitou? Cristo entrou na sua glória ou não entrou na glória do Pai? Se você não acreditar nisso, você também está perdido. Por isso que você diz: ah, mas será que vai ser? Será que você é salvo? Será que você... Como é que você ainda está perguntando? Se você creu em Cristo, Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o modelo dos que dormem. Se Ele é o modelo,
você está garantido. Se Ele é o modelo, você está firme. Se Ele é o modelo, você está salvo. Amém? Então não precisa ter medo disto. Ah, pastor, mas... resistir, isso, resistir ao diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. É o que Pedro escreve. Isso, resistir a ele. Resistir a ele. Por quê, pastor? Porque Cristo ressuscitou. E você já sabe aquele ditado, né? Quando o defunto se levanta, o velório acaba. Esse é o ditado. É o que Paulo está querendo dizer aqui para a igreja de Corinto. Igreja de Corinto, firmes. Igreja de Corinto, esperança. Porque quando o defunto se levanta, o velório acaba, filho. Cristo ressuscitou, Cristo se levantou. Então o choro acaba, o medo acaba, a desesperança acaba, a incerteza acaba, porque o defunto levantou. O defunto levantou e o velório se acabou. A incerteza foi embora, o medo foi embora. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? É isso que Paulo está querendo ensinar para nós. E ele quer que a igreja de Corinto cresça nesse conhecimento, porque só este conhecimento pode nos fazer avançar, né? E nós temos 27 livros que falam acerca desse tema. O Novo Testamento inteiro é para falar de Jesus Cristo como Filho de Deus e como primícia daqueles que dormem, para nos dar esperança. 27 livros acerca desse tema, 27 livros para falar de Jesus. É o Novo Testamento todinho. Os 4 primeiros, 4 evangelhos, para falar da sua vida, seu nascimento, seu ministério, né? 4, 21, tem mais 21 para falar de como ele escolheu pessoas, como conviver com essas pessoas, como discipulou essas pessoas e deu a elas uma missão. 21 com 4 dá 25, né? Faltam 2. Um livro histórico para dizer que o Espírito Santo veio habitar na vida dos discípulos quando ele ressuscitou e voltou ao Pai. O livro de Atos é o livro de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. O livro de Atos é um livro de Atos do Espírito Santo na vida da igreja, para mostrar que a igreja impactou o mundo, revolucionou o mundo no conhecimento de que ele é o Cristo ressurreto, o Filho de Deus que não ficou no túmulo, o Filho de Deus que levantou-se para a nossa vitória. Falta 26, né? Falta um que é o da revelação, Apocalipse, para dizer: ele voltará e consumará todas as coisas e apresentará a igreja redimida, vai entregar a obra concluída diante do Pai. Ele é o alfa, ele é o ômega, é o princípio e é o fim. Amém? 27 livros, todos falam acerca desse tema. Então nós não podemos pecar, irmão. Paulo trazia tristeza porque a igreja pecava, porque não acreditava na ressurreição. Versículo 34: volte à sobriedade. Vocês parecem que estão tudo embriagados, vocês parecem tudo tão bêbado. Pare de besteira, rapaz. Largue de serem bestas. Voltem à sobriedade. Façam como é certo, não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e eu digo isso para vergonha vossa. Que é isso? Bando de crente desse, rapaz, que não querem pregar, que não querem evangelizar, que não querem servir a Deus, que ficam discutindo dentro da igreja quem é de quem, quem é de quem, quem é de quem. Vamos acabar com essa bagunça aqui e vamos lá fora pregar o evangelho e dizer para essas pessoas que eles podem ter esperança, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Amém? O defunto levantou e o velório acabou.
Mas pastor, por que é que é tão importante a ressurreição de Jesus? É importante, meu irmão, porque quando Jesus ressuscita, o quadro é terrível. Lembre que a segunda-feira dos discípulos foi terrível. Todo mundo trancado, com medo dos judeus, com medo dos romanos. Quem foi para o sepulcro foram as mulheres. Os homens estavam tudo trancado, com medo. Quem saiu de casa foram as mulheres. Quem se preocupou com o corpo de Jesus foram as mulheres. Quem enfrentou a guarda romana foram as mulheres. Quem se preocupou para tirar a pedra do sepulcro foram as mulheres. Os homens estavam tudo com medo, trancado. Olha lá se não tivesse indo no banheiro todo tempo. Porque o quadro, a segunda-feira, era de pavor, era de medo. Os discípulos estavam como se estivessem órfãos. É por isso que Deus se preocupou em fazer com que o Espírito Santo inspirasse toda essa produção de 27 livros para falar acerca da ressurreição. Porque quando a pessoa não crê na ressurreição, o quadro é esse: medo, sem paz, sem esperança, sem propósito, sem nada. Os discípulos não tinham nada. Nada. Por isso que teve que ter essa produção todinha aqui, né? Mas o que é que nos ensina a ressurreição? A ressurreição nos ensina que o crente precisa ter esperança, porque quando eles estavam trancados, Jesus, que é a primícia, que é o modelo, que é o padrão, apareceu no meio deles. E a porta estava trancada. E Jesus disse: eu tenho um novo modelo de corpo para a gente. Fui buscar um modelo novo, 0 quilômetro na glória do Pai, e eu vou apresentar para vocês esse novo veículo, novo lançamento. Um corpo que não é totalmente espiritual, mas também não é totalmente material. Ele é as duas coisas. Ele é, como é a teoria de Einstein? Ele transcende paredes, ele está sempre em movimento, então ele atravessa paredes, ele não obedece essas leis da física deste mundo, ele vai além, e do jeito que é quântico, ele é quântico, esse modelo quântico, ele não obedece os padrões daqui, viu? Eu entrei para cá, não precisei bater, e vocês estão aqui apavorados, mas vocês estão vendo que sou eu, e vocês podem pegar no meu corpo. Olhem para as minhas mãos, vejam o meu lado. Esse corpo, ele é espiritual, mas também material. Ele não obedece às leis dessa física aqui, mas você pode ver, você pode tocar. Veja como esse modelo é maravilhoso. É o modelo da eternidade. É o modelo da eternidade. Eu posso comer, tem digestão, mas eu não adoeço, não tem congestão, não tem gases, não tem refluxo, não tem gastrite, não tem nada. Você pode comer de tudo. É um novo modelo de corpo glorificado que eu fui buscar do meu Pai. E eu quero dizer para vocês, esse novo corpo é garantido para vocês também. Vocês vão receber isto. Amém? É isso que Paulo está dizendo, tentando ensinar para a igreja de Corinto. Vamos parar de loucura, vamos parar de besteira, vamos voltar à sobriedade. Jesus apareceu no meio deles. Não é maravilhoso isso? Quando a pessoa está com muito medo, quando a pessoa está com muito desconforto, quando a pessoa está sem esperança, chega alguém e diz assim: ei, tudo isso que você está enfrentando, eu já passei, eu estou chegando agora para dizer para você, vamos dar um jeito nisso.
Amém? Esse é Cristo. Este é Cristo. E a palavra do Senhor diz assim: estando eles com as portas trancadas, com medo dos judeus, apareceu Jesus no meio deles. Amém? Isto é maravilhoso. Então a ressurreição nos ensina que nós teremos um corpo maravilhoso, totalmente restaurado. Então, eu posso ter esperança. Quem perdeu um dedo pode ter esperança. Quem perdeu uma perna pode ter esperança. Quem está tetraplégico pode ter esperança. Basta crer em Cristo, nós teremos um novo corpo, que atravessa paredes, que não respeita mais essa materialidade aqui, que transcende essa materialidade aqui. Ele é um corpo maravilhoso e eterno. Amém? Porque ele é a primícia, ele é o primeiro modelo, ele é o grande primeiro fruto do que vai acontecer conosco. Amém? Então, o que a ressurreição nos ensina, que além de nós termos um corpo glorificado, a ressurreição nos ensina que o medo é inútil. Ele não serve para nada. Ele teima em vir, mas não contribui em nada para nós. Em nada. Por quê? Porque os discípulos podiam estar pregando a ressurreição e anunciando que ele voltaria, que ele ressuscitaria fora das portas. Mas o medo deixou eles trancados. Mas o fato de eles estarem trancados, eles não tinham paz. Eles não estavam em paz. Porque a primeira coisa que Jesus fala quando aparece no meio deles, qual é? Paz seja convosco. Ele veio trazer o que eles não tinham. Percebe como é inútil? Trancados, guardados, mas sem paz. E quantos crentes não estão assim nas igrejas? E quantas pessoas não dizem que são evangélicos e são crentes assim? É inútil. Vai paralisar você? Vai barrar a sua trajetória? Vai lhe trancar a sua boca? Vai cerrar sua proclamação? Vai embaçar a sua visão? É inútil. É inútil. Nós precisamos crer no poder da ressurreição. Amém? Então, o bizu é se aproximar de Jesus, é confiar nele como a única alternativa para o sucesso da nossa missão. Então, o que Paulo está ensinando aqui para a igreja, que a ressurreição, a ressurreição é uma presença real de Cristo, a presença real de Cristo que nos tira da neutralidade, né? A presença real de Cristo que nos tira da neutralidade. Ele diz assim: paz seja convosco. E a palavra diz assim: e soprou sobre eles o Espírito Santo. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Diz: vão por todo o mundo, preguem esse evangelho, né? Ensinem isso para as pessoas, de modo que a ressurreição, crer que Cristo é a primícia dos que dormem, tira a gente dessa neutralidade de ficar com medo e experimentar um Cristo vivo. Paz seja convosco. E mostrou-lhes as mãos. Olha, você pode ter paz. Veja a minha mão, veja esse novo corpo. Recebei o Espírito Santo. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Percebe? Tira você do medo, tira você de ficar parado dentro de casa, tira você do entrave. Diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como eu recebi a missão, você também tem uma missão. Como eu fui restaurado, vá restaurar outros agora. Amém? Esse é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição nos destrava. O poder da ressurreição nos
nos regenera a condição. O poder da ressurreição nos mostra o filho que nós somos. O poder da ressurreição nos coloca de volta no caminho de realizar algo glorioso em nome de Jesus Cristo. Amém? É isso que a igreja de Corinto precisava entender. Cristo, como primícia da ressurreição, é uma capacidade de fazer, de realizar, de efetivar sem medo algo glorioso da parte do Senhor. A ressurreição de Jesus nos coloca como embaixadores do reino de Deus. Porque Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele diz assim: anunciem o reino. Quando vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, né? Se alguém não receber, os pecados vão permanecer, porque vocês são embaixadores, porque vocês têm a palavra, porque vocês têm a verdade. A minha verdade está com vocês. Quem rejeitar a palavra de vocês, rejeitou a mim. Quem receber essa paz e receber esse perdão, recebeu a minha paz e recebeu o meu perdão. Vocês são os meus embaixadores. Vocês agora têm um propósito. Vocês agora têm uma missão. Vocês precisam parar de ficar com esse medo aqui, porque vocês só vão morrer quando Deus disser que vocês morrem. Vão fazer minha obra, vão por todo mundo, vão pregar o evangelho. Amém? Este é o poder da ressurreição, e nós precisamos caminhar e avançar nesse poder, e já são 9 horas. Meu Deus! E já são 9 horas. Tem um monte de coisa aqui para dizer, mas eu só vou terminar a pregação domingo. Domingo a gente termina. Mas esse é o poder da ressurreição, irmãos, né? Se Deus Jesus não tiver voltado, né, a gente termina domingo. Amém? Mas é isto. Toda essa brincadeira que este mundo sinaliza aí não diz respeito a nós. Não se impressione com nada disto. Não se impressione com nada disto. Ah, pastor, mas o inferno, Satanás, o diabo, os demônios, o que é que tem? Ah, mas eles têm poder. Realmente. Jesus disse lá no jardim do Getsemane: se levantem, porque o príncipe deste mundo se aproxima. Chamou ele de príncipe. Está governando o mundo. Ele está com a bola agora. Se aproxima e vai bagunçar o coreto aqui. Chama de príncipe das potestades do ar. Tem poder? Tem. Mas se lembre. Quando foi para tocar em Jó, ele pediu permissão. Então só existe um poder absoluto. Só existe um Deus todo-poderoso. Porque quando foi para tocar em Jó, ele veio para pedir permissão. Lá em Lucas capítulo 22, que nós vamos terminar isso aqui domingo, Jesus disse para o Pedro, diz assim: Pedro, Satanás reclamou vocês. Esse nome está no plural. Ele vos reclamou. Ele está dizendo para Pedro, mas Satanás reclamou eles todinho. Nenhum presta. Nenhum vale a pena. Você vai morrer em vão. Foi isso que ele disse para Jesus. Ele reclamou de vocês, que vocês não passem na peneira dele.
Ele veio reclamar para quem? Veio reclamar para Jesus. Olhou para os discípulos e disse: você vai morrer por eles. Você está entendendo? Para ir para a cruz, tu vai morrer é por isso que você vai morrer. Por esse tipo de gente, você vai morrer por esse tipo de gente. Satanás diz: rapaz, pelo amor de Deus, arranje gente melhor para você morrer. Mas a palavra do Senhor diz assim: mas Pedro, eu roguei por ti. Tem uma palavra minha sobre você, para que a sua fé não desfaleça. Não importa o que ele vai fazer, não importa o que ele vai ensinar, não importa. Eu roguei por você. Tem uma palavra, uma promessa sobre você. Não importa, deixa ele fazer o que ele quiser fazer. Eu garanto, você vai estar comigo. Ele veio reclamar de você? Veio, deixa ele reclamar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? É só isso. Cristo é a primícia, e porque Ele está vivo, o velório acabou. Porque quando o defunto se levanta, o velório acaba. E Ele ressuscitou, Ele está vivo e vive para todo sempre. Amém?